melhor dizendo, do vídeo do Chimamanda. Pronto, agora sim. Olha só que maravilha. Vamos que vamos. Vamos lá, vamos voltar então. Vamos para o início do negócio. Eu sou Noliene Silva de Oliveira, Noliene Oliveira, né? Atuei no programa Salvador Cidade das Letras, atuei na coordenação de formação pedagógica e no Núcleo de Política Educacional das Relações Étnico-Raciais, NUPE, dentro da Secretaria Municipal de Salvador. Eu sou formada em História, né? E estou finalizando aí o curso de Pedagogia, né? Seguindo os passos da minha amiga Eliane Boamorte. Além da minha formação em História, eu sou especialista também na área de História, em História e Cultura Afro-Brasileira, formação em metodologias e mestra em História também, né? Então, o percurso aí, ele é todo nesta área. Hoje eu venho conversar com vocês, né, dentro do projeto Ancestralidade Griot, vim de Ilha de Maremano, módulo 4 da Educação Escolar Quilombola, né? Módulo este que já foi iniciado, né, há umas duas ou três atividades anteriores, e dentro da proposta que de falar a respeito das incidências das diretrizes quilombolas no currículo, no projeto político-pedagógico, material didático e formação de professores, eu venho na sucessão aí, uma vez que... Licença, gente, eu vou fazer o atendimento médico. Aquele gel que eu te falei, é rapidinho. Pessoal, boa tarde de novo. A gente está com o Noli, né, em uma situação pessoal, a gente tem uma ente querida dela no hospital, então a gente daqui mesmo já emana energias positivas, mas é por isso que ela parou, né? Tá bom? Peço a compreensão de todos por alguns minutinhos. Enquanto isso, reforçar aqui, né, que a gente tem a entrega da atividade do terceiro módulo. A gente tem também aqui um curso que foi colocado, deixa eu pegar ele aqui de novo, gente, para colocar para vocês, do Marcos Paim, que foi nosso facilitador do módulo anterior, sobre ancestralidade, ó. Um curso muito bacana dele, ele até comentou com a gente que ele ia fazer. O nome do curso é O 25 de Maio e as Independências nas Áfricas. Olha aí, comemorar ou refletir, né? Então, a gente tem esse curso com o professor Marcos Paim, e vai acontecer, deixa eu pescar aqui, no dia 24, de 24 a 25 de maio, com a carga horária de 9 horas. O curso ele tem emissão de certificado, tem um investimento também de R$110, mas eu acredito aqui que pelo Simpla dá para parcelar. Então, na minha opinião, a Jéssica está ali, né, Jéssica? Está acostumada a ficar no Simpla, né, minha amiga? Tá bom, Jéssica está confirmando, dá para parcelar. Então, a gente tem esse curso muito interessante para conhecer um pouco mais sobre a África. Vou segurar só mais alguns minutinhos. Por favor, gente, conta aí no chat se vocês gostaram desse vídeo que foi selecionado pela Noliene. Eu já conhecia e não canso, sabe, de escutar sobre ele. Aí, ó, Noli botou, mas deixa aí o comentário, tá bom? Noli, você tá conseguindo escutar? Tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem. Vamos lá. Não ouvi o que você sinalizou, porque eu estava no atendimento, e peço desculpa ao pessoal, né? Não podia deixar de atender realmente, já tinha sinalizado, inclusive, para as amigas. Não, já pedi pessoal também aqui, é uma energia positiva. A compreensão. Isso, pode ficar tranquila, viu? Pode retornar. Agradeço você. Vamos lá. Então, sucedendo, então, né, como estava falando a amiga, a Eliane Boamorte, que já, dentro dessa temática maior, apresentou na segunda-feira o projeto, projeto não, a temática refletindo sobre a gestão escolar na educação escolar quilombola. Eu venho apresentando para vocês hoje
ainda que não seja daquela maneira, né? Porque o tempo é relativamente curto para uma pessoa que tem tanta coisa a mostrar, mas assim, a gente vai estar falando hoje, dialogando hoje, sobre a formação de professores e professoras na educação escolar quilombola, né? Então, pode passar, meninas. A primeira questão que eu pergunto, né, que é uma forma, eu sempre trago, gosto de atuar dessa maneira, que é uma forma provocativa para induzir mesmo ao diálogo, à reflexão, é indagar sempre em qual contexto é realizada a formação da educação escolar quilombola, né? Então, quando você consegue plainar sobre o contexto, você consegue, a partir dali, tirar muitas coisas, né? Então, a primeira situação que eu trago dentro dessa perspectiva maior de reflexão é o que se sabe sobre a educação escolar quilombola. Enquanto isso, esse que se sabe, ele vai na construção aí, portanto, do interesse pessoal, ou seja, o sujeito que é motivado por questões pessoais que podem ser relativas à sua própria historicidade, pode ser relativa à historicidade de outro processo, de uma ligação próxima de alguém, pode ser por uma situação que presenciou, enfim, o despertar desse interesse pessoal. Pode ser por questões de atuação profissional, né? O sujeito social está atuando na área de educação, ele está atuando numa área de cultura, ele está atuando numa área que é relacionada, direto ou indiretamente, com a temática, e aí ele se envolve com essa temática. Mas tem um terceiro elemento que para muitos aí, o que eu vou falar é novidade, que é a invisibilidade ou visibilidade negociada. É aquela em que o sujeito ele tem a questão de interesse pessoal, mas ele não se envolve, ele não vai em busca. Ele tem a questão da atuação profissional, ou um ou outro, né? Mas também não se envolve, não se implica. E há todo um processo também que, para além do sujeito, é de instituição, né? No sentido de fomentar, de fornecer, de estimular, de orientar para a equivalência desses conhecimentos, dos conhecimentos maiores a respeito das normativas, das relações em confluência com as diretrizes, com a própria construção e diálogo do elemento próximo aonde a unidade está, onde o sujeito atua, dentro do viés da educação escolar quilombola. Pode passar. E aí, portanto, eu trago o seguinte, que a formação voltada para a educação escolar quilombola, ela deve fomentar a reflexão e a ação. Mas sobre o que refletir, sobre o que fomentar uma ação, agir, né? Primeira coisa é perguntar a si o que é que eu sei sobre a educação escolar quilombola, né? O que eu sei me possibilita um conhecimento que me mova a estar fazendo atividades relativas a esse conhecimento, me implica a estar dialogando com a colega para criar um projeto, dialogando com a comunidade. O que é que eu sei efetivamente? Se o que eu sei também é num âmbito superficial, se ele é algo que eu precise buscar o fomento de uma pesquisa, né? Então, tudo isso eu tenho que primeiro me perguntar, o que é que eu sei sobre, né? E os formadores geralmente perguntam, né? O que é que você sabe sobre, o que é que você traz sobre, né? A educação escolar quilombola. E mais do que educação escolar quilombola, aí eu vou adentrar um pouquinho, né? O que é ser quilombola? Porque as pessoas ela têm uma ideia, como disse a Chimamanda, né? Às vezes ela traz essa percepção e ela não percebe que está cheio de estereótipos, está cheio de estigmas,
né? Cheio de situações imbricadas que, às vezes, o sujeito quer combater, mas reafirma, né? Na atuação prática, né? Se eu estou dentro de um espaço ou não, né, de território, de comunidade quilombola, ou de comunidade tradicional, comunidade negras rurais, né? O que é que eu estou fazendo no meu processo de atuação prática? Eu vejo isso ali ou não? Né? No contexto da comunidade onde atua, você se implica, você dialoga, você traz para a escola, e se traz sobre que perspectiva? É o sujeito que vai narrar a fala durante um período de um processo, porque ele está ali, ele precisa ser ouvido, é essa perspectiva que nós temos de ouvir o outro? É trazê-lo para um determinado momento, instante, e aí fazer uma atividade com ele, terminado ali, volta para casa e acabou sua experiência, não faz mais nada a partir disso. Então, ter o profissional da educação essa consciência de que precisa ultrapassar esse processo é importante. Por quê? Porque é exatamente isso que se faz em todo o processo educacional, seja ele de educação escolar quilombola, seja ele de educação do campo, seja, enfim, em todas as modalidades, né? E em todos os segmentos educacionais tem essa tendência, né? Tem essa tendência. E quando se fala do contexto de comunidade, é em projetos, em momentos estanques, né? Haja vista que aqui já foi dito por outros colegas que antecederam, inclusive em outros módulos, sinalizando a respeito, por exemplo, de atividades feitas muito próximas ou somente em novembro, para lembrar o 20 de novembro, né? Ou seja, comemorar naquela data, e as discussões parece que se encerram ali, né? Não há uma antecedência, não há um trabalho costurado, tecido durante todo o processo. O professor ele tem que ter consciência disso. Mas como é que faz isso? Como é que se tem essa consciência? Através de uma formação que haja o diálogo, que haja questões e situações que ele possa refletir sobre, e de maneira prática. Não adianta fazer palestra, fazer seminário, fazer o discurso, porque terminando ali o sujeito vai para a prática. E como ele converte na transposição didática esse conhecimento que ele possui, que ele adquiriu ali? Muitos têm essa dificuldade. Eles, às vezes, têm, né, grande maioria, eu mesmo tive isso no início dos meus estudos, né? Quem não passou por isso, né? De compreensão de como varia essa transposição didática, chegar, enfim, o conhecimento tal qual a gente gostaria para os nossos educandos e educandas, né? Então, eu penso que a educação escolar quilombola, ela mexe muito com a gente nesse aspecto, porque ela transversa tudo. Mas, enfim, já estou até atropelando as coisas. As associações locais institucionais. Então, se eu conheço a minha comunidade, se eu sei o contexto dessa comunidade, se eu reflito sobre a minha ação prática, e eu conheço um pouco, minimamente, sobre a educação escolar quilombola, né, o que é as diretrizes, o que ela traz como fomento, como objetivo, como metodologia, como um conceito, eu vou entender que o diálogo essencial, né, primordial, também é escola, associações, professores, instituições, e aí tecer, portanto, um conhecimento maior sobre o contexto sociohistórico e econômico do espaço, né? E que vai, portanto, me fomentar, me garantir as dimensões necessárias para que eu comece a mudar a maneira de pensar, né, e refletir sobre o que eu faço, se é de fato uma educação escolar quilombola ou não, ou se é aquela educação que eu cito lá na minha dissertação, a educação dita quilombola, é aquela que está apenas no território ou próximo a ele, portanto, com a escola quilombola ou com a educação escolar quilombola, e que, por conta disso, pressupõe-se que já trabalhe, que já atue
com a educação escolar quilombola, sem efetivamente, né, estar colocando todo minimamente até, os elementos necessários para a sua implementação e efetivação. Porque em questão de implementação, a gente já está aí, né, há mais de 18 anos querendo implementar e não consegue. Uma outra questão é as condições do meio ambiente. Quando se fala em educação escolar quilombola, o universo do meio ambiente está implícito, seja ele o meio ambiente social, seja ele o meio ambiente natural. Né? E eu vou falar aqui diretamente de Ilha de Maré, né? Que é o meu ambiente, para estar falando de formação para profissionais da educação, de educação escolar quilombola, mais precisamente professoras e professores. O meio ambiente, ele é um dos, digamos assim, uma das categorias que eu posso, se é que eu posso chamar de categoria, de elementos que eu posso estar trazendo de modo constante para dentro da sala de aula. Aí fica a questão, como é que se traz, como é que se trabalha, como é que se faz as relações com todos os componentes curriculares? É possível trazer dentro desses aspectos esse conhecimento das condições ambientais para dentro do espaço educacional, com a comunidade dentro dela, né? Participando efetivamente? Sim, sim. Aí, para isso, eu teria que também observar como é que eu trato as questões da identidade, como é que eu trato as questões sobre ancestralidade, sobre memória, sobre diversidade, sobre equidade, né? Sobre representação, racismo, né? Discriminação. Como é que eu falo, portanto, da história da África, da história do Brasil, da história dos afro-brasileiros, da história da cultura local, da história do que a gente denomina quilombolas, né? Então, observe que para eu ter um diálogo formativo para a educação escolar quilombola, eu tenho que ter um diálogo grande, né? Com todos esses elementos e mais. E tem muito mais. Aqui, por conta do tempo, eu estou dando um exemplo do que a gente pode estar fazendo, dialogando e discutindo para a formação dos professores, né? Então, assim, dentro desse aspecto, se a gente for observar no diálogo das construções do cotidiano, né, e do que se apresenta dentro do espaço educacional, das vivências desses professores, das vivências dos professores que não estão também nesse espaço da educação escolar quilombola, mas que pode servir, sim, como um elemento para diálogo e construção, porque se pensa muito, né, em Ilha de Maré, por exemplo, se pede muito uma escola que ainda não há, de nível médio, né? E o que a gente tem hoje em conquista aí da comunidade, da luta dos professores, gestores, comunidade, movimentos sociais diversos, é a escola de fundamental, anos finais, né? Já há essa conquista, mas de que modo está sendo efetuado todo esse processo para dentro desse âmbito maior denominado Ilha de Maré. Não somente para as comunidades que há a presença da escola institucional, né? Ou para as comunidades que são já certificadas, já reconhecidas como quilombola, né? Então, olha que eu parei no 5, condições de meio ambiente. Já fui, né? O quanto que a gente pode estar dialogando, desdobrando de um elemento, né? Como se relaciona a escola e a comunidade quanto ao currículo, quanto aos conhecimentos ancestrais locais, né? Eu já sinalizei até aqui um pouquinho mais à frente. Há, não há, e de que maneira há os diálogos sobre os povos e comunidades tradicionais, que não apenas os quilombolas, né? Porque dito aí e por quase todos os moradores, efetivamente, portanto, reconhecido
os povos indígenas, né, presentes nesse espaço, nesse território, como também uma passagem aí citada por algumas pessoas da própria ilha, de comunidades ciganas, né? Então, como é que é feito esse diálogo? É levado isso para a sala de aula também ou não? Né? Porque uma das tendências, quando se fala em educação escolar quilombola, é focar no conceito quilombo, atua sobre esse conceito quilombo e esquece de buscar uma consubstancialidade histórica para poder, portanto, embasar este sujeito que lá está, né? Por exemplo, no caso de Ilha de Maré, tem outros povos que colocados pelas pessoas da comunidade como aqueles que também construíram, né, e estavam ali no processo histórico da efetividade do construto de identidade negra, né, que depois passou-se a ser visto e sinalizado como quilombola. Inclusive, esse é um dos aspectos interessantes que lá na frente a gente vai estar trabalhando também para o professor perceber. O diálogo, né, portanto, com o trabalho e os valores civilizatórios afro-brasileiros no espaço educacional. Já sinalizei até alguns aqui, né, que é a memória, que é a identidade, que é a ancestralidade, mas tem um outro tanto que pode ser trabalhado aí também, inclusive a circularidade, né, que em Ilha de Maré faz muito, que é a roda de conversa, né? E aqui nós temos uma, ainda que virtual, mas nós temos, né, a roda de conversa. Pode passar. Noli, deixa só eu te pedir, você tem 20 minutos. Tá, dá tempo, não se preocupe não. Tranquilo. Em geral, quando se fala, né, desse aspecto, de como que está a formação, como é que se está esse elemento da educação escolar quilombola, essa formação para os professores, a gente percebe, pelo menos no município de Salvador, que ele está, em geral, invisibilizado, né? E quando ele aparece na perspectiva indígena, campesina, quilombola, ou seja, ele não vem uno, ele vem ali misto e meio que escondido, né? Em alguns momentos até o campo sobressai, em outros o indígena sobressai, o outro o quilombola sobressai. Não há, na verdade, uma unicidade. E quando ocorrem as formações, como a gente teve na rede algumas formações, ela passa realmente praticamente invisível. E se não for a presença de pessoas, né, profissionais da área e desse território que sinalize, às vezes as discussões nem colocada à tona. Então, observar que a temática dos povos tradicionais, ela é importante porque ela é transversal, ela é transdisciplinar. Ela está em todas as discussões teórico-metodológicas e deve passar aí por todo o ano letivo, né? Então, todo o processo, todos os segmentos, né, existentes, eles devem tratar, sim, da educação escolar quilombola, da mesma forma que trata, ou deveria estar tratando, da educação das relações étnico-raciais. E por isso eu dei uma chamada maior aí, sobre, que eu já tinha sinalizado do lado, se vocês observarem, reafirmando que a compreensão de que a abordagem, para quaisquer que seja o componente e o segmento, deve ser efetuado de modo transversal e transdisciplinar, inserido no planejamento das atividades a serem realizadas ao longo do ano letivo. Essa é a ênfase que eu dou de chamamento para o professor e professora que está, né, nesse processo de formação, assim como nós estamos. Pode passar. Com relação às representações e discursos, né, durante, inclusive, o período aí de pesquisa, ficou evidente para mim, né, que há uma ideia sobre o ser quilombola, há uma homogeneidade, inclusive na própria localidade de Ilha de Maré, né? Então, o que eu vou estar falando aqui é a respeito do que foi colhido nestas localidades,
né? E em diálogos outros também durante o processo de formação, aí constituída, durante o processo de atuação do Programa Salvador Cidade das Letras. Há uma ideia de homogeneidade sobre o ser quilombola, né? E que isso repercute no continente, ou seja, no órgão central, né, que passa, portanto, se há uma homogeneidade, há uma universalidade. E se há universalidade, está todo mundo ali no mesmo patamar, não tem por que ter a diferenciação ou um olhar, né, diferenciado para esta comunidade. A identidade local é vista de que maneira? É vista de uma maneira também homogênea, né? E aí eu trago essa jovem que é de Bananeira e ela é albina. Então, toda vez que eu digo que há albinos em Ilha de Maré, há um espanto muito grande, né? Porque qual é o fenótipo que, quando fala quilombo, as pessoas geralmente pensam? Não todas, graças a Deus, esse tipo de pensamento já está modificando, mas ainda assim, pensa naquele viés que a Chimamanda chamou a atenção, do que do que o outro denomina como tradicional original, né? Dentro das temáticas que devem ser discutidas está a temática étnico-racial, né? Pela situação que eu já destaquei há pouco instante, né? O conhecimento da comunidade, ou seja, tem pessoas dentro da própria comunidade que não reconhece, não sabe dizer minimamente sobre a sua história por diversas situações, né? Por diversas situações, inclusive de desencontros de narrativas, né? Nós, pesquisadores, professores, enfim, pessoas que são interessadas na temática e que vai aí pelo viés da pesquisa, ele não tem o lugar de julgar, né? Ele não pode estar julgando de forma nenhuma. Ele pode, sim, fazer reflexões, né, acima do que é apresentado para ele. E que me foi apresentada foi várias narrativas distintas sobre o surgimento, por exemplo, da população negra em Ilha de Maré, né, das relações de conhecimento do que é o conhecimento do que hoje é chamado institucionalmente como ser quilombola, né? E dentro dessa perspectiva, isso tudo influencia, né, na flexibilidade ou não, né, da organização curricular para se trabalhar, né, essas representações, esses discursos na sala de aula. E, portanto, implica na maneira como eu trabalho as salvaguardas dos valores afro-brasileiros. Pode passar. E aí, portanto, o que efetivamente traz a formação para uma nova perspectiva de trabalho com educação escolar quilombola diferenciada do que a gente já tem em muitos lugares, em muitos espaços, e que aqui em Salvador ainda precisa modificar, né, ganhar um novo fôlego, novo tônus e ressignificar, portanto, o que está posto, dentro do aspecto curricular, dentro do aspecto do projeto político-pedagógico e do material didático. E aí, nesse viés, o colega que virá falar sexta-feira, ele vai adentrar mais sobre esses elementos, mas você deve estar percebendo que há uma interseção, né? Há uma conexão, né? Um alinhamento sobre esses elementos que Eliane, eu e o Rômulo vai estar apresentando, porque não tem como falar, né, de educação escolar quilombola sem falar nesses três pressupostos. E aí, no currículo, o aspecto metodológico, teórico, transversal, transdisciplinar, eles devem ser tratados no decorrer da formação dos professores e professoras, de modo a vir a contribuir para a propagação de novos paradigmas em relação à educação escolar quilombola. Ou seja, mas como que se vai contribuir? Como é que se vai, quando você coloca para refletir, né, coloca para trazer para dentro de si o implicar-se do sujeito? Quando você consegue trazer, por exemplo, que não parte do querer tratar ou não, né? Com relação ao projeto político-pedagógico, os esforços empreendidos vai no estudo de alencar aí as relações da história da África, mas eu devo ter deixado de colocar aí, mas também a história e cultura afro-brasileira,
e a história do Brasil, né? E nesse processo, ele não representando apenas como um elemento de resistência, sobretudo da história da África, né? Mas como uma questão de autoconhecimento. Nós precisamos desse conhecimento. Nós precisamos, para qualquer situação, não somente para discutir a educação escolar quilombola, mas enquanto ser que se relaciona, que está dentro de um espaço universal, coletivo, né? Precisa conhecer-se. E, nesse sentido, né, fazer essa reflexão sobre esse autoconhecimento em relação ao passado, tendo como vista ou pista aí os valores que a cultura africana tem nos deixado, né, no mundo, e esses valores não passam só pelo samba, não passa só pela estética, né? Tem a ciência, Eliane sempre traz isso, ela é danada para estar recordando sempre sobre esses aspectos. Tem a ciência, tem as culturas diversas, dos povos diversos, né? Então, é um mundo muito grande de elementos a serem trabalhados. E no que diz a respeito ao material didático, ele não deve ser visto como um fim de um processo, né? Isso também já tem modificado a olhos vistos isso, e ganhou um tônus muito grande a partir da Lei 10.639, mas ainda há materiais que precisam de um cuidado apurado pelo professor, e durante o processo de formação, isso também deve chegar a ele. Como analisar, como identificar, como observar se aquele material que está ali colocado, e a princípio, né, bem destacado às vezes até, né, na capa, na contracapa, em diversos lugares, que é para aquela discussão temática, educação escolar quilombola, educação das relações étnico-raciais, educação do campo, enfim, qualquer que seja, se ela de fato está fazendo um serviço ou desserviço, né? Pode passar. E aí, o ato de implicar se identifica com a sua assinatura. Com a sua assinatura. É para além de simplesmente compromisso social, é para além de trabalho em equipe, é para além de tato pedagógico, eu já ouvi isso, tato pedagógico, é para além de uma cultura profissional, é para além do simples conhecimento. E aqui esse conhecimento, eu esqueci de botar entre aspas, porque ele vem como saberes, né? Muitas pessoas utilizam essa denominação, saberes, né? E enquanto que a gente sabe que é conhecimento. Pode passar, minha querida. Então, eu analiso que em diferentes cenários das escolas e da educação em si, os termos, né? Em termos de horizontes da formação docente, ou seja, em termos do que a gente vê aí de formação dos profissionais da educação, seja ele em que área for, ainda é muito muito pouco conteúdo que fala e que direciona sobre a história da África, sobre a história dos afro-brasileiros, a história da educação no viés da educação escolar quilombola. Né, no que diz respeito às didáticas, no que diz respeito a todas essas implicações que vai dar um arcabouço a esse profissional na sua formação inicial, para que ele possa, na continuada, né, e na prática, fazer com que a estrutura ganhe um desenvolvimento de modo que ele possa posicionar-se. E aí, nesse sentido, observe que aqui já está diferente da figura anterior. Eu trago como, por exemplo, que eu falei lá no primeiro slide de narrativa minha aqui, que é abrir mão das certezas e das crenças. Isso é uma fala também da Eliane Moamorte muito, né? Eu uso aqui as palavras delas, inclusive, né? Eu diria de uma outra forma, mas ela é tão certeira que eu faço questão de trazer. Abrir mão das crenças e valores, né, de certeza, somos seres de certeza, professor é danado para ter certeza, embora a gente vá o tempo todo refletindo, mas em muitas situações, quando a gente vê, já está lá o hábito, né, como é que diz? É o cachimbo que faz a boca torta faz cachimbo, não, alguma coisa dessa aí, né, mas assim, por mais que haja uma reflexão, principalmente quando ele vai buscar esse processo já de transição aí, que ele consegue, e ela consegue fazer a ressignificação de várias
situações durante a sua trajetória profissional, durante os seus estudos, durante as suas pesquisas, ainda ali momentos que precisa ser revisto, né? A questão do autoconhecimento, como eu já sinalizei, o acesso à informação e formação, né? Esse é um ponto-chave que a Eliane já trouxe também em sua fala na segunda-feira, mas que é preciso reforçar, e eu tenho certeza o Rômulo também vai estar falando sobre isso, de um modo direto ou indireto na fala dele, né? Fazer com que essa perspectiva ela seja para além da perspectiva, ela seja de fato uma atividade, uma ação que é tarefa de todos e todas. Não é do professor de história, não é do professor de geografia, para estar falando do contexto, né? Filosofia fala, matemática fala, ciências fala, na sua linguagem. E é preciso falar e falar de modo transdisciplinar e transversal, porque a gente não vive numa vidinha estanque em caixinha, né? O aluno ele não está separadinho por disciplina, ele é um todo. E ele precisa ver esse todo para entender, mas é um todo que tenha, implicações, que tenha conexões, porque pode ser um todo que seja vagante, e aí também não resolve muita coisa, né? É um todo que desça para o macro e para o micro e faça, né? Do macro para o micro, faça interconexões, né? Para que esse conhecimento que eu trago aqui do processo e contexto histórico se perpetue, adentre a esse sujeito e faça lá companhia ao autoconhecimento, né? Para que o cumprimento seja de obrigatoriedade, não somente porque o sujeito quer, é lei. E muitos ainda não dialogam, né? Principalmente a gente verifica muito durante a caminhada aí que nós temos, que sobre unidades que não estão diretamente relacionadas com o espaço, né, territorial quilombola, mas acolhe crianças quilombolas, e isso precisa ser revisto, porque essa criança precisa, esse sujeito, esse adolescente, esse adulto, ele precisa ter o seu direito garantido, né, e não é garantido só em letra de lei, é garantido na prática, na efetividade. Então, portanto, a educação ela não pode ser restrita à escolarização, esses conhecimentos, para além dos saberes, ele tem que estar relacionado, andando de mãos dadas e construindo ali, escrevendo essa história da educação escolar quilombola. Pode passar, minha querida. E aí, portanto, eu trago aqui qual a importância... Oi. 5 minutinhos. Tá, ok. Qual a importância do conhecimento local para esse legado ancestral, né? Para que haja esse espaço formativo e que o professor se perceba dentro de todos os aspectos que eu sinalizei aí na lâmina anterior. E aí, como o meu foco é Ilha de Maré, eu trago aqui algumas imagens que são imagens que não estão aqui à toa, ela tem uma funcionalidade, né? E os moradores, os professores de Ilha de Maré, com certeza vai reconhecer muitos deles aqui, né? Então, essas imagens, ela traduz, na verdade, uma parcela deste legado. Mas aí eu pergunto, onde todas elas estão dentro do currículo? Onde todas elas estão dentro do conhecimento formativo do professor? Ele leva em consideração, ele não leva, ele busca, é fomentado para ele, é ofertado para ele pelo ente que o sustenta, no caso, um município que sustenta as unidades escolares, é fomentada por todos os outros segmentos? Pode passar. E aí, eu trago algumas falas, já estou caminhando para o final, viu, Ara? É só a leitura mesmo, de moradores locais, de professores, de gestores, tanto de Ilha de Maré quanto da SMED na época, né? Para a gente refletir um pouco. Quem vem do continente só vê Ilha de Maré, mas quem mora aqui sabe que tem as localidades. Ilha de Maré possui 10 localidades. Essas 10 foi a pessoa que falou, viu, gente? Mas, para algumas pessoas, por ser um espaço próximo, não reconhece, às vezes, o espaço que há dentro da ilha. Bananeiras mesmo é local pequeno,
Mas o pessoal dividiu em bananeira, oratória e amêndoa. Mas, para algumas pessoas, é um só. Talvez seja isso, esse entendimento. Uns acham que são 3, outros acham que são 1. Pode passar. Eu tinha, observe as imagens também, viu, gente? É proposital, a falha é a imagem. Eu tinha uma outra ideia de quilombola. Cheguei cheia de expectativa para ensinar e cheguei a começar assim, a fazer um levantamento sobre o que eles pensam, sobre sua identidade, mas fui me frustrando porque o que fazia não vingava. Eles não compreendiam que são quilombolas. É preciso explicar para lhes garantir os direitos. Aqui tudo é diferente. Começa pelo tempo de aula. Tudo é guiado pelo tempo de maré. Pode passar. A formação em geral vem para o gestor e professor. Por quê? Nesse sistema de representatividade, que a SMED trabalha muito, né? Você forma para formar. E quando você está contagiada, observe aí a grafia, né? Com a ideia, você chama o seu grupo e vai contagiar também. Quando tem alguém que não quer fazer, atuar pautado nas diretrizes, você diz, tem que fazer, tem a lei e tem que trabalhar e tal. Pode passar. A fala da senhora Eliette Paraguaçu num vídeo, que depois eu posso estar passando aqui para vocês. Ele já foi até citado. A população de Ilha de Maré é o sacrifício do desenvolvimento do Estado e os corpos, os nossos corpos. É a zona de amortecimento desse empreendimento. Não tem educação de qualidade específica para o território, que tem um modo e um jeito diferente de ser. E o que me chamou, eu fiz questão de colocar aqui, é que além da fala impactante, a imagem também é. Quem seria os moradores de Ilha de Maré entre esses dois meios de transporte e de navegação, né? Enfim, vamos lá. Já chegamos ao fim. Pode passar. Portanto, né, eu trago aqui sobre o perigo da história única, mais uma vez relembrando, porque se nós nos atentarmos, tudo parte da maneira como a gente concebe, né, o contexto histórico, o contexto social, o contexto cultural, o contexto em que o outro está. E que, às vezes, nós colocamos o outro e dizemos ao outro quem ele é. E por isso eu trago um recorte do que a Chimamanda já falou, né? Que é assim que se cria uma história única. A história, por exemplo, de que o quilombola é tudo igual. A história de que fazendo o que se faz em um é só projetar em outro que dá certo, né? Mostre um povo como uma coisa, uma única coisa, uma coisa só, sem parar. E é assim que esse povo se torna. Então, assim, há uma preocupação dos jovens que estão ampliando os seus horizontes, mas não estão olhando para a sua ancestralidade, os seus valores ancestrais. Não estão fazendo essa correlação para dar uma continuidade. É uma das preocupações dos mais velhos locais de Ilha de Maré. Né? Então, se a gente for pensar só por esse parágrafo, a gente tem muita coisa para refletir. É possível falar sobre a história única é impossível, desculpe, falar sobre a história única sem falar sobre poder. Existe uma palavra em Igbo no qual sempre pensa quando considera as estruturas de poder no mundo. Kinali. É um substantivo que, em tradução livre, quer dizer ser maior de que outro. Quando se fala, quando se mostra sobre a história da África, né? Sobre a história dos afros brasileiros, sobre a história dos quilombolas, né? É sempre nessa perspectiva de que eu trago o conhecimento àqueles que não possuem. E, portanto, né, a fala do outro é uma fala que não é considerada. E assim, o mundo econômico e político também estão aí contidos nessas histórias, pois elas são definidas pelo princípio também de Kinali. Como elas são contadas, como é contada a história da educação escolar quilombola, das unidades de Ilha de Maré, é contada a partir da perspectiva local, onde não tinha a adesão institucional e as mulheres locais constituíam
às unidades e davam aula em suas casas, né? Quem as conta é o professor, que não tem ainda um conhecimento significativo, o sujeito local em parceria com o professor, alguém que desconhece totalmente e coloca aí na fala as suas implicações. São os livros que são postos para ele e ele reproduz. Quando são contadas e quantas são contadas, depende muito de poder. O poder é a habilidade não apenas de contar a história de outra pessoa, mas de fazer com que ela seja a sua história definitiva, né? E aí ela traz um poeta que ele diz que se quiser espoliar um povo, a maneira mais simples é contar a história dele, mas a partir do segundo lugar, a partir da inferiorização. Ao invés de você sinalizar sobre o conhecimento, a ciência desenvolvida por esses povos, você fala, por exemplo, que eles foram escravizados e que chegaram aqui em navio negreiro, né? E que foram abusados, retiradas suas dignidades. Quem vai querer se assemelhar? E aí, quando a gente entende isso, a gente entende por que, num quesito raça-cor, né, muitas pessoas não se declaram, né, a partir da segmentação. Elas partem a partir de uma ideologia, do que ela tem como concepção, ainda que seja ela permeada de estereótipo. Então, eu lembro sempre da fala de Natan, numa das atividades que nós tivemos aí, na escola Ilha de Maré, em que ele sinaliza que, durante a matrícula, a mãe, né, visivelmente de um determinado fenótipo, se declarou de outro. E a gente não pode fazer nada, visto porque é uma autodeclaração, é como o outro se reconhece. Mas, além da questão da autodeclaração, a sociedade ela é construída pela heterodeclaração também, é o outro que diz. Porque há o poder do outro aqui em criar uma história única. Se você não sabe de onde começar a sua história, o outro vai lhe dizer. Muito obrigada. Valeu, Noli. Olha, eu realmente, assim, gratidão por você estar aqui conosco, muito feliz mesmo, sabe? Até pelas questões pessoais, e eu sei que você está fazendo um esforço para estar com a gente, isso me deixa feliz de saber que você escolheu estar aqui, sabe? Pessoal, vou pedir para que vocês coloquem as perguntas no chat, e quem quiser fazer fala, pode clicar na mãozinha. Já temos 2 pessoas inscritas. Eu também vou me inscrever. Deixa eu clicar logo aqui para não esquecer. Você não falar é incrível. Pois é, e eu estou aqui, como a gente já trocou muitas ideias nos bastidores, né, enquanto colegas, enquanto amigas, eu tenho algumas questões assim, né, para a gente refletir aqui. Primeiro, agradecer também a participação de todos que estão presentes hoje. Dizer para vocês, quando vocês dizem assim, obrigado por esse momento, não, a gente também agradece, porque essa troca, esse momento aqui que faz ele se tornar enriquecedor, né? Quando está todo o máximo de pessoas presentes. Gostaria também de agradecer, viu, Noli, suas considerações, muita gente agradecendo, falando, por exemplo, a colega Alessandra Massulo, né? Assim que você estava para finalizar a sua fala, ela disse assim, que aula! Então, esse é o sentimento também que nós do lado de cá ficamos. E outros também agradecendo, falando o essencial, suas reflexões. Eu também fui uma das que coloquei. E a gente tem aqui a Maria Senhora, que ela colocou assim, eita, a tarde promete, viu? Muito bom. A vida dela fica aqui enriquecida. Não é? E ela colocou também o seguinte, eu amei o vídeo, sobre o vídeo, né, da Chimamanda, ela fala assim, eu amei o vídeo, foi muito forte, quando ela falou que não sabia que menina da cor de chocolate não podia mexer na literatura. Essa fala foi um chamamento para o aquilombamento dos saberes. Chega a me arrepiar, viu? Deixa eu só sinalizar uma coisa para ti. Além do vídeo, eu tenho ele em livro. Eu tenho e posso disponibilizar para vocês também, viu? Ele Você não é muito PDF? grande. Ele não é grande, ele é a reprodução mesmo do vídeo em escrita.
porque, assim, às vezes a gente quer ter novamente, trabalhar com ele, professores, então, né, tirar um trecho, trabalhar com o aluno, então vai ficar disponível para vocês. Verdade, verdade. Vou gostar muito. Eu tenho ele já impresso, mas ele em PDF, para quem não tem, é muito importante. É pequenininho, é fino, todo comprimidinho ele. Bom, como a gente não teve ainda perguntas no chat, eu vou passar a voz para quem se inscreveu primeiro, né? Zé Ilma Lopes e, em seguida, Ives Santana. Zé Ilma, sua linda. É nossa colega da Municipal de Ilha de Maré. Zé Ilma. Enquanto o Zé Ilma não aparece... Chamei de linda, ficou encabulada. Tá vendo? Vou pedir para a Ives Santana de fazer a fala dela e, em seguida, se o Zé Ilma aparecer, a gente passa para ela. Ive. Oi, boa tarde, gente. Ai, ó, Zé Ilma. Eu não tenho pergunta a fazer, não. Noli, como sempre, tem uma facilidade assim de explicar, né, Noli? Meu celular está com um problema aqui, aí tá travando. Eu nem mexi na mãozinha. Acho que foi algum problema aqui no meu celular. Tranquilidade. Mas não tem problema, não. Foi bom ouvir você. Só eu ouvir sua Obrigada, voz. Beijo, querida. Tchau, gente. Tchau. Ives Santana. Ó, Ives também tirou a mãozinha. Sobrou eu e Ancestralidade Griot, que deve ser gel, né? Deve ser, Se né, deixar, a gente vai conversando e vai falando, ampliando o leque, porque eu trouxe recortes, né? Vamos Massa. lá. E aí ele falou assim, deve ser gel, né? Deve ser, né? E eu ainda passo na frente dela, porque ninguém mandou falar meu nome. Brincadeira. Então, olha só, primeiro eu estava falando com o pessoal, falei no chat, gente, hoje é dia de todo mundo abrir o microfone, né? Porque eu acho assim, a gente já tem convivido com a Noliene e eu não Baratinha estou falando de casa. presencial, eu estou falando aqui, porque ela está no curso, ela está acompanhando, ela está interagindo, então não tenham vergonha. Pode falar à vontade, né? Abrir o microfone e falar. Não tem erros e acertos. Eu fico ansiosa, assim, eu fico curiosa de querer ouvir as pessoas. Eu quero ouvir professor, eu quero ouvir comunidade, eu quero juntar tudo isso. E às vezes eu acho as pessoas meio econômicas. Então, não economizem, tá? É uma tarde de trocas. E dentro disso, eu sinto muitas perguntas, Noliene. Então, por favor, se controle. Mas a primeira que eu quero trazer aqui é que você fale um pouco sobre essa importância da comunidade local. E aí eu digo de qualquer comunidade quilombola. Então, ali tem uma comunidade local. Fala qual é a importância dela se preocupar, eu não sei se seria essa a palavra, mas dela se preocupar com a educação escolar quilombola. Porque uma coisa que eu estava observando, vou falar uma coisa aqui prática, né? A gente tem 60 pessoas no curso. Aí eu fiquei pensando, falei, poxa, tinha dia que tinha 80, 90, 100 pessoas. Começou a falar de educação, algumas pessoas, né, deram uma passeada por aí. Eu falei, será que as pessoas têm? É uma passeada, eu sou, né, falando um pouco. Será que as pessoas têm a noção, no coletivo todo, da importância dessa temática para uma comunidade? Então, assim, eu só vou me preocupar se eu sou professor, se eu trabalho na escola, se eu sou gestor, acho que é um tema para gestão. Aí eu queria que você refletisse com a galera o que é importante da comunidade. Por que uma comunidade tem que se preocupar que a escola faça? Eu gostei muito da fala de Eliette ali no seu recorte, né? Que traz essa condição. Então, por que a comunidade precisa ir para cima, abraçar um projeto que vai levar para dentro da escola essas histórias? Enfim, toda a sua palavra. Tranquilo. Ô, Noli, eu vou pedir para você responder, Gel, e em seguida eu volto com os comentários do chat e a minha pergunta. Pronto, certo. Então tá beleza, porque já estava para perguntar se ia ter alguma outra, eu poderia responder. Pronto, com relação a essa situação, acho que a melhor palavra que encaixaria aí, eu já trouxe até, implicar-se. Implicar-se, né? Veja bem, a educação escolar quilombola, né? Essa nomenclatura, ela
de certa forma, ela separa a comunidade porque existe a educação quilombola, que é a educação do dia a dia, que é a educação local, que ela traz aí com os seus afazeres, né? Por exemplo, quando a mãe vai mariscar, ela leva, né, geralmente um filho, ela traz um sobrinho, ela leva um primo, né? E não necessariamente a mulher, eu digo a mulher porque majoritariamente Ilha de Maré, né, existe a Associação de Marisqueiras. Então, mais legitimado do que isso não existe, né? Essa nomenclatura e as nomenclaturas governamentais que utilizam, em geral, tendem a afastar. Quando não há um diálogo efetivo, daí porque eu bati tanto, né, na minha fala, entre comunidade e unidade escolar. Porque no local em que há essa relação, há as implicações. Isso não significa que nas implicações toda a comunidade em peso vai para o dia da reunião. Não. Significa que nos momentos decisórios, né, por exemplo, vai se discutir sobre o currículo. O que é que vai ser colocado no currículo? Vai ensinar para os filhos, né, para os netos, na unidade escolar. Né? Se as pessoas da comunidade local, ela entende que o que vai ser ensinado vai de respeito diretamente ao modo de viver dela e a associação com os conhecimentos do mundo, porque não é só o saber local tem que estar implícito, porque o que a gente observa é que na sala de aula não há o espaço para o saber local, há sempre o espaço dos saberes universais, dos saberes dos povos outros, né? Onde não tem uma relação com sua vida. Por isso a criança, em muitas situações, o jovem, o adulto, tem uma dificuldade de entendimento sobre uma determinada disciplina, sobre um determinado conteúdo, enfim, né? Um componente. Quando isso é efetuado de maneira bem simples, bem lúcida, bem firme, calcado, né, no conhecimento do sujeito. Ou seja, olhe, você que é da Associação de Marisqueiras, que é mãe de José, é avó de Maria, pai de João, ou então você mesmo estuda lá, né? Ou seja no EJA, seja no Fundamental 2, o sujeito vai se perceber lá, né, nessas relações, nessas tramas, né, de conhecimento, ele vai estar também levando o conhecimento, e aí a academia e a instituição, né, quando eu digo instituição, eu digo secretaria, ela deixa de ser um ente vampiresco, que só vai colher o conhecimento local e levar, porque isso também afasta. Eu só vou lá para falar, eu só sou convidada para falar sobre a forma melhor de se mariscar, o tempo, quando isso começou, quem são, quantos são, quem somos, todo esse contexto, e depois não fazer nada? Isso meu neto já sabe. E se ele não sabe, porque às vezes a roda de conversa ainda não acontece naquela unidade, né? Naquela, melhor dizendo, localidade, porque tem costumes, hábitos, que eles vão se transformando ao longo de uma cultura, né? Ao longo do tempo. Não são estanques. Assim como as identidades são construídas, a cultura também, né? E vai modificando-se o modus operandi. E, nesse sentido, a escola ela está aí para auxiliar, não para dizer o que a comunidade é, mas para auxiliar e ela também aprender, né? Daí porque a gente precisa da análise do meio ambiente, da cultura, dos conhecimentos ancestrais, para poder fazer esse diálogo, essa relação de um modo pleno. Isso acontecendo, o professor de matemática vai fazer e vai falar com fluidez com o barqueiro. Ele vai falar com a pessoa que trabalha na padaria.
A professora de ciências vai falar sobre, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, deixa eu pensar aqui, a moqueca. Quais transformações que passa todos aqueles ingredientes, né? Quando se produz uma moqueca? Que elementos, que substâncias eu utilizo, e que estado físico está, o ambiente em que estava, a quantidade que estava, né? Dentro daquele conceito, historicamente falando. Então, observe que isso tudo vai se relacionando, mas a partir do instante em que você traz a comunidade, e não que você apenas, e de fato acolha com responsabilidade, com respeito, e que não faça apenas o convite ocasionais para reuniões de pais, responsáveis, né, para o momento de entrega de boletim, que ainda existe, né, para essas situações pontuais. Não vai ter implicação. E é importante porque quando a unidade escolar faz isso e que traz, né, por exemplo, um projeto, vou citar aqui, um projeto que o professor trabalhou com as pessoas da localidade, ele vai estar garantindo para a localidade o conhecimento histórico a partir de narrativas, a partir de memórias, a partir da ancestralidade e da cultura local. Isso é permanência, isso é continuidade, isso é conhecimento e que está sendo perpassado na sala de aula e fora dela. Espero ter respondido. Perfeito, perfeito. Ó, apareceu aqui, em minhas perguntas, tem uma pergunta que apareceu também. Já eu peço que você me ajude, eu peguei a da Alessandra Massul, se aparecer mais alguém, você, por favor, me sinaliza. Eu vou só fazer rapidinho, olha, algumas considerações aqui do chat, tá? A Alessandra Massul, ela fala assim, mas, gente, qualquer e todo agradecimento é pouco diante de tanta maravilha que é a gente receber esse projeto, né, que a gente recebe nesse projeto. É verdade, eu só sei agradecer. Muito obrigada. E aí Santana, porque eu acho muito bacana, né, a gente ter esse feedback. Se eu tivesse também, não na organização, mas como professora participante, seria o meu feedback também, viu, Alessandra? Porque a gente não teve essa oportunidade antes, está sendo um momento muito ímpar essa formação. Ives Santana, estou adorando tudo. Renato das Neves, parabenizo a professora Noliene pela belíssima explanação. Elaine Maria, obrigada de coração. E aí, eu acredito que seja também para você, viu, Noliene? Gleide Macedo. Gleide Macedo, parabéns, professora Noliene, pela excelente aula e pelas reflexões provocadas. Ana Célia, parabéns, que maravilha. José Teixeira, muito bom. E teve também a galera que botou, né, a mãozinha de aplauso, de coraçãozinho. E aí eu estou só narrando mesmo, né? A Alessandra Massula, ela fala o seguinte, durante a sua fala, né, respondendo a Jéssica, educação se faz o tempo todo, em todo lugar, com toda a gente. É fragmentar demais, achar que a educação só pertence aos educadores ou às escolas. Perfeito. Tem a pergunta aqui, viu? Vou lançar aqui a pergunta de Maria Senhora. Está com outro nome hoje aqui no chat, mas ela já sinalizou que é ela mesma. A Maria Senhora, ela pergunta, a educação escolar quilombola é uma riqueza. Como envolver a juventude nesse projeto de descolonização e enfrentamento ao racismo estrutural, ambiental e institucional? Você pegou esse? Peguei. Pronto. Aí eu vou fazer a minha. A minha é a seguinte, você falou sobre flexibilidade na organização curricular. Sim. Você já visitou Ilha de Maré, você já me entrevistou muito de gente, você sabe que a gente não tem um cronograma que esteja correlacionado com comemorações, com tradições dentro das comunidades, porque não tem uma, tem 11, tem Ilha de Maré. Então, dentro de cada localidade, às vezes tem uma festa que é específica de uma, mas não é de outra. E isso também, querendo ou não, precisa ser respeitado. Então, dentro dessa flexibilidade na organização curricular, e aí eu dei o exemplo do cronograma, mas a gente tem também a alimentação, um monte de outras questões. Qual o caminho, na sua perspectiva? Você que teve esse contato com a gente, na experiência que você tem sobre os estudos, sobre a educação quilombola e a educação escolar quilombola. Qual é o caminho que deve ser trilhado para essa conquista
né? Você foi do NUPER também, viu de perto como é que é a coisa, né? Institucionalmente, sendo da executivo. Será que a escola, por não ter um projeto político-pedagógico, cria empecilhos para a implementação dessas questões que são necessárias e que são direitos, né? Devidamente conquistados em diretrizes e lei? E a outra pergunta é porque você sabe, né? A gente não tem nenhum projeto político-pedagógico. Não é isso? Por isso que eu estou trazendo isso, porque quem está aqui também não sabe, então deixar isso aqui para a gente refletir, né? Será que sem um projeto político-pedagógico a gente consegue essas conquistas? E a outra é, eu queria que você falasse um pouco sobre a diferença entre a escolarização e letramentos, né? Porque a gente tem aqui também estudantes, tem estudantes nesse momento ao vivo com a gente, e é interessante que quem já sabe o que é fortalecer, e para eles que também não sabem a nomenclatura, ouviu a nomenclatura, mas não sabem o conceito, eles conhecerem também. É isso. Pronto. Mais alguma coisa? Você fez, Por então... enquanto, eu tenho essas 3 perguntas. Se você conseguir ser um pouco sucinto e aparecer outra pergunta aí, a gente Pronto. faz também, que até agora não apareceu, entendeu? Mas se aparecer... O Teixeira com a mãozinha levantada, para depois. Ah, pronto, então vou passar a voz então para Teixeira, tá ok? Mas, ó, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele vai fazer uma pergunta ou ele vai fazer comentários? Pergunta. Porque se ele for fazer pergunta, pronto, então fica... Eu não vou fazer pergunta necessariamente. Ah, não? Eu vou fazer provocações. Pronto, então eu vou pedir então para que você fale, porque aí eu já faço a... Perfeito, porque está tudo dentro dos mesmos questionamentos. Certo. Né? Eu vou me permitir me alongar um pouquinho só. Assim, de início, eu achei interessante que você, sobre a sua fala, perfeita, tá? Legal, muito boa. Mas só a título assim para a gente começar a refletir. Você deu um exemplo onde você falou o avô de Maria, a avó de João, o filho de José, e é muito interessante, Noliene, que esses são nomes que não são muito comuns na Ilha de Maré, não é? Principalmente entre os mais jovens. Eu tenho observado, assim, eu estou aqui desde 2016, e eu tenho observado algumas... Eu ando com um vocabulário meio restrito, porque eu estou cansado, mentalmente cansado. Então, vou usar o termo, não é esse, não é um termo tão forte assim, mas eu vou usar esse termo, incoerência entre a fala e a prática da SMED em relação à escola de Ilha de Maré. Então, se sabe que a escola de Ilha de Maré tem especificidades, assim como as escolas das outras ilhas, e em 2017, 2018, enquanto se falava sobre essas especificidades, a jornada pedagógica foi marcada exatamente no dia mais importante de festejos de Ilha de Maré, no dia 2 de fevereiro. E a SMED, a GR2, o subúrbio, né, a GR2, convocou todos os professores a estarem lá exatamente no dia da festa, que torna, além da festa, mobilizar toda a comunidade, ainda dificulta bastante o transporte. Quer dizer, há toda essa perspectiva de se observar a especificidade da escola, mas não existe a sensibilidade de perceber essa especificidade. A outra coisa, assim, que eu acho interessante que em alguma fala, em algum encontro há algum tempo atrás, uma das palestrantes, das facilitadoras, ela fez um discurso, ela é de uma comunidade quilombola, e ela falou dos professores não gostarem dos alunos quilombolas.
né, que os professores, alguns professores, não todos, né, dentro do discurso dela, mas do professor não gostar dos alunos. Nós, quando chegamos aqui, em Ilha de Maré, nós também nos deparamos com algumas relações conflituosas com pessoas da comunidade e entre pessoas da comunidade e professores. Algumas dessas coisas, desses conflitos realmente sérios até, né? O que nos leva a refletir sobre a necessidade de a gente conhecer de fato. Eu cheguei aqui não como um neófito, eu já conhecia comunidades quilombolas, mas conhecer é diferente de vivenciar, né? Então, é bastante diferente isso. E esse conhecer, essa forma de os professores chegarem aqui com conhecimentos novos, eu não diria nem essa prepotência do conhecimento que foi sinalizado por você, mas de alguns professores se considerarem assim. Eu não diria nem isso. Mas o choque cultural é muito interessante, quer dizer, nós não chegamos aqui preparados para a sensibilidade de enxergar o diferente, não é? Então, isso eu não estou colocando como uma questão, uma deficiência do professor, muito pelo contrário, mas uma deficiência da própria estrutura, da própria forma como a educação é organizada, dentro da perspectiva de se não ter a sensibilidade ou a preocupação com a educação escolar quilombola, ou de outras comunidades, eu acredito, de outras sociedades, comunidades tradicionais, eu acredito até que outras sociedades sofram desse mesmo mal. Talvez os indígenas é que tenham conseguido avançar mais na medida em que têm os seus próprios professores, né? E essa, eu acho que deve ser a questão que a gente tem que ter mais preocupação no sentido de mobilizar a comunidade a, por exemplo, participar da elaboração do PPP, para eles se conscientizarem da necessidade de eles conseguirem ter os próprios profissionais a ocuparem esses postos de pessoas que vêm de outras realidades para trabalharem aqui. E aí, eu fiz em uma dessas outros encontros, eu fiz uma pergunta escrita, para eu evitar de me alongar tanto, eu fiz uma pergunta para a facilitadora do dia, como é que nós conseguiríamos, apesar de nós já termos as diretrizes da educação quilombola, como é que nós conseguiríamos mobilizar a comunidade no sentido de fazer com que essa comunidade se sobreponha ou se imponha, já que muitas normativas são elaboradas num contexto totalmente alheio ao contexto daquela comunidade, daquela cultura, não especificamente da Ilha de Maré, mas daquela cultura, daquela comunidade. Então, eu acho que hoje esse é o nosso grande desafio em termos de educação escolar quilombola. É nós mobilizarmos a comunidade para ela criar, para ela dizer o que nós queremos que a escola faça. Então, eu acho que esse é o dado mais importante para a gente. Eu tenho trabalhado, eu sou professor de geografia, eu tenho trabalhado com questionamentos que eu não estou preocupado com resposta certa ou errada, mas para eu exatamente investigar dos alunos, por exemplo, como você citou aí da questão das marisqueiras, por que a maior parte das pessoas que mariscam são mulheres? Por que a maior parte das pessoas que pescam são homens? Não é porque essa divisão de gênero na labuta, não é? Por que predomina os homens fazendo os trabalhos de cestarias, os trabalhos com cana brava, né? Os cestos, etc. Apesar de que as mulheres também fazem isso, mas
predominantemente, esse é um trabalho que os homens fazem. Então, são essas investigações que a gente precisaria de fazer, mas que, na verdade, quem tem que investigar e refletir são eles, para passarem para isso. Por isso que a importância da participação da comunidade na elaboração do PPP. Mas a minha grande questão é como mobilizar a comunidade a entender a importância da participação deles no processo da construção de uma escola quilombola. Essa fala, me desculpem se eu alonguei demais, viu, gente? Ótimo, Teixeira. Noli, rapidinho, reforçar aqui, né, o que Jéssica fala no chat, que é muito importante, que a gente gostaria muito de ouvir a comunidade. Aí, quando a gente fala comunidade, tem os próprios professores da ilha, escolas, né? das ilhas. Isso, das escolas das ilhas, que podem, gente, vocês são comunidade, a gente quer ouvir vocês, sabe? Então, quem quiser fazer fala, pode levantar a mãozinha, se não tiver a fim de falar, pode escrever no chat, que a gente gostaria muito de conhecer a opinião de vocês. Noli, a gente está com tempo curto, se você conseguir... Mas eu consigo. Eu acho que consigo responder a de senhora, que é a questão da flexibilidade do currículo. Não, essa é minha. A de senhora é com relação a envolver as jovens. Né? Isso. Vamos lá, eu vou juntar o envolvimento dos jovens, de senhora, com o do professor José Teixeira, tá? Que é a questão da mobilização. Eu acho que as duas podem estar vinculadas aí, que é a questão da comunidade se implicar. E a sua foi a respeito da flexibilização, né, do currículo, cronograma, quais os caminhos para conquistar a partir daí, se o PPP, a ausência dele não seria um entrave ou não, né? E a escolarização e a questão de escola, esse daí eu vou deixar para o final, porque não é muito dessa temática, mas uma vez que foi perguntado, der tempo eu respondo, tá? Mas tem ela aqui, eu posso colocar para a galera. Com relação, eu vou começar pela flexibilidade do currículo e desse. Com relação à questão da flexibilidade do currículo, aí você cita cronograma, uma série de coisas. Bom, e depende das normativas, ou melhor dizendo, das normativas não, porque está na normativa, independe da do PPP? condição que a instituição maior forneça, porque a lei maior garante isso. No caso, eu falo assim, a lei municipal, ela acolhe na sua legislação lá, das diretrizes, mas ela não faz ainda na prática. Eu estou me apegando ao que você colocou, ao cronograma, né? Mas, assim, quando efetivamente se discutiu sobre? Recentemente. Não é? Mas, assim, está na Constituição desde quando? Quer dizer, as pessoas não viram? Você está entendendo? Então, assim, é tudo também da maneira como a gente observa a perspectiva da pergunta. Não estou aqui querendo dizer, portanto, que aquele ou aquela instituição tem a razão ou não tem. Minha função aqui não é essa e não será. Nem aqui, nem em pesquisa, nem em lugar nenhum. Mas, assim, no sentido de que, se a gente não tiver o conhecimento das normativas para realizar a exigência e dialogar junto com a comunidade, porque, assim, é o professor que vai estar exigindo, a gestão escolar que vai estar exigindo o cumprimento dessa situação, né? Com relação ao PPP, né, o que há-se ainda de conquista para ser efetuada dentro do espaço ou não de uma unidade escolar quilombola, já que não precisa estar necessariamente dentro do território, mas no entorno dele, portanto, a escola quilombola e a escola de educação escolar quilombola, o PPP, ele é um elemento que vai trazer, digamos assim, para a vida, ou deveria trazer, para a vida da unidade escolar, os acordos realizados com relação a conteúdo, com relação a uma série de elementos que efetuam, né,
e caracterizam o PPP. Mas colocar ele como o sujeito que causa empecilho é muito. É muito. Porque a unidade escolar pode não ter o PPP e estar construindo as atividades necessárias. Né? Ela pode estar em processo de construção e reelaboração do PPP e estar dialogando com os sujeitos locais, construindo atividades outras, enquanto esse processo vai se efetivando. Então, a observância é sempre no sentido de que o que é que está sendo feito, o que é que já foi feito e o que pode ser feito, não somente pela instituição escola, mas da relação escola e comunidade local. E nisso vai trazendo essa comunidade para dentro desse espaço, vai dizendo a ela e evidenciando a ela que ela é parte integrante deste currículo, portanto, ela o será do PPP, né? E que, portanto, se não houver, né, essa relação, fica muito difícil a construção de uma modificação que implique esses sujeitos, que tragam, aí já vai assim, a questão de senhora e de professor Teixeira, que traga o envolvimento desses jovens. Por quê? O jovem, ele reconhece as coisas do seu legado ancestral, pela vivência, pela educação, pela escolarização quilombola, que é aquela educação que é fornecida por hábitos, costumes e unidade erguida pelas mãos da comunidade, esses saberes locais, né, esses conhecimentos locais, ou seja, essa experimentação do mundo naquele espaço, né? Mas ele traz também o conhecimento social adquirido pelas mídias sociais, o conhecimento de mundo trazido e constituído em relação ao ambiente escolar, né? A escola lhe traz conhecimentos outros que a comunidade não fornece e interlaça e cria, né, o conhecimento desse sujeito que está a todo instante em reconstrução. Assim como do próprio sujeito professor está. Assim como do próprio sujeito gestor está. Então, assim, me perdoe, professor Teixeira, mas eu vou enfatizar, os professores ainda são, sim, não estou dizendo que é uma maioria, mas eu tive contatos com muitos, que na fala a gente pode perceber, pela análise de discurso, que ele se coloca no lugar de sabedores de direitos, ainda que o discurso dele tente ir na contramão do processo. Por que eu digo isso? Porque quando você vai para a prática, que você acompanha, você observa que não há um entrelaçamento dessas questões, certo? Não há. E aí, nesse sentido, por exemplo, eu vou pescar aqui rapidinho, eu estava até procurando durante a fala do professor, né? Aqui uma fala de um dos depoentes que reflete essa questão da comunidade que o professor até inicialmente falou, dos conflitos existentes, que se o professor não se implica, se o professor não se coloca para conhecer a comunidade em que ele está, tanto a comunidade escolar quanto a comunidade do entorno, que é essa comunidade local que a gente está se referindo, né? Seja ela daqui de Ilha de Maré, seja ela do continente, seja ela de outros espaços, onde tem aqui outros representantes nos vendo, né? Nos ouvindo. Se não se implica, assim como os órgãos centrais também não se implicam, fica muito difícil para a comunidade se reconhecer e, portanto, participar, e aí o jovem mais ainda, né? Eu vou citar aqui o que eu disse que tirei do slide para poder falar para vocês e vocês entenderem o que eu estou dizendo. Antes se trocasse um praia-grandense com um santaneiro, tinha até briga. Era porque estava botando a pessoa no lugar que não era dela. Não era lá, entende? Que não era preto. Que era mais claro entre as outras pessoas. Esse processo é separado, porque lá foi de um, aqui foi de outro. Essa questão da interação, entende?
de ficar no espaço. Hoje eu não vejo mais assim, mas nós somos todos marezeiros e gosto de ser chamado quilombola, porque se me chama de santaneiro, me coloca num território que hoje eu não mais me reconheço somente. Então, se me perguntasse hoje, de novo, eu dizia que nasci em Santana, sou santaneiro, sou marezeiro, sou quilombola. Observa a fala desse sujeito. Se a gente for fazer, né, uma apreciação, o que é que a gente percebe? Que houve uma modificação da sua forma de pensar, de se reconhecer dentro de um território, de reconhecer identidade. E isso aí provém de quê? Essa ressignificação dos conhecimentos, das vivências que esse sujeito está tendo, que pode ser dentro do fomentado aí no espaço educacional, no espaço coletivo e por qual permeia o seu ser na comunidade, das relações que ele faz de reflexão entre esses dois ambientes, mais os outros ambientes, né? Qual ele tem acesso, que pode ser as mídias, pode ser livros, pode ser uma série de situações, de elementos aí, de variantes, né? E que possibilita ele reconhecer dessa forma. E quem disse foi uma jovem. E aí, quando a dona senhora fala em como envolver esse jovem, né? Da mesma forma, ou de maneira muito parecida com que se envolve a comunidade. O que é que o jovem gosta? O que é que para ele é importante? Faça a partir desse instante, deste momento. As reflexões têm que partir de um espaço onde ele perceba uma base de estruturação, de reconhecimento de interesse. Ele não vai ficar, o corpo pode até ficar, se ele estiver numa roda de conversa, o corpo fica, mas a mente está em um universo outros. E não é isso que a gente quer. Se a gente quer um jovem implicado com as questões locais, não é quando ele chega na adolescência que a gente vai começar a falar. Isso tem que ser tratado lá, desde criança, na educação, no espaço escolar, então, na educação infantil. E aí a gente volta para a formação de professor. Como é que esse professor vai trabalhar na educação infantil com a educação escolar quilombola? A primeira coisa aí que é de mais fácil acesso para ele é a partir da identidade, é a partir da memória, da ancestralidade, desta relação existente com o território e com o local. Porque é isso que ele tem dentro de casa. É isso que ele tem nas relações com o irmão, com o pai, com o tio, com o avô, com o vizinho. O professor que não é da localidade, ele vai ter uma certa dificuldade, como qualquer outra pessoa teria, da relação inicial, porque são espaços distintos. O que não pode haver é o não lugar, ou a ausência do lugar, como diz Marshall G. O interlugar também não é muito bacana. É preciso, portanto, que haja sim, professor, concordo, tem uma incoerência na SMED. E tem muito. Sobretudo dentro desse segmento, dentro desse recorte de modalidade da educação, que é a educação escolar quilombola, entre a fala e a prática. Né? O NUPER, vou trazer aqui o NUPER, ele tem tentativas tremendas de estar dentro desse ambiente de educação escolar quilombola, fazendo formação, fazendo análise de material didático, né, no caso, a prática dessa formação, né, inclusive com outras discussões, como anemia falciforme, merenda escolar, cronograma, uma série de situações relativas à formação do professor, à construção dessa estrutura de educação escolar quilombola, e que não é lhe dado espaço suficiente para. Se a gente for, e aí vocês estão... o professor estava lá nesse dia, a gente conseguiu fazer um único encontro. Os outros agendados que a gente teve, nós tivemos que transferir por conta de outras prioridades.
né? Então, assim, a pergunta, professor, que o senhor faz a respeito de como criar, né, esse espaço de contexto para que possa a comunidade estar implicada e dizer, né, que a escola faça a construção e, na realidade, é fazer junto com a comunidade, né, a partir dessas incoerências que o senhor observou, né, eu volto para a minha pauta inicial, né, trazer esse sujeito para o processo, né, porque mobilizar a comunidade significa reconhecer a sua existência e seus conhecimentos. Mas, na prática, a unidade escolar faz isso, é a primeira questão que a gente deve fazer, né? Trazer para implicar-se na construção do PPP. O PPP é um dos elementos, ele não é o foco maior. Ele tem sua pujança, sim, tem que estar lá, é um documento oficial, é preciso, né? Mas não tem que ficar necessariamente, se não existe ele, como é que eu posso dizer aqui? Fazer apesar da sua ausência. Eu acho que essa minha fala define melhor o que eu quero dizer. É fazer apesar da ausência. É chamar, é estar perto, né? Por exemplo, o senhor fez, eu lembro bem, de eu não lembro agora se foi uma caminhada ou se foi uma atividade de visitação, acho que foi visitação, a um determinado espaço fora da ilha, né? O senhor deve saber o quanto que o senhor mobilizou a unidade, a escola, o entorno, a SMED, através da GR, para conseguir fazer essa atividade. E aí eu pergunto, se o senhor hoje perguntar ao aluno ou aos pais desse aluno, ele vai saber precisar o que foi que aconteceu naquele período com essa temática? Sabe? Aí a questão não é somente de trazer, volto a dizer, trazer para dentro, é trazer com substância. Porque a gente pode fazer uma reunião e agregar eles, colocar as pautas e refletir sobre elas e sair dali com uma definição. Mas depois daquilo, o que é que se faz? De quando em quando tem outro diálogo? A SMED e outros órgãos, já que a gente está falando do município, né, estão presentes. O que foi que coube a cada um? A comunidade tem relação direta ou somente através de gestores e representantes? Essa é uma das questões. Quando a gente reconhece o direito de fato, as circunstâncias mudam. E o mais interessante de tudo é que a educação escolar quilombola vem a ensinar muito a todos nós, no que diz respeito à estrutura educacional. Por ela ser transversal, por ela ser transdisciplinar, por ela ser tão ampla e tão única. Mas não tão única que não possa dialogar, sabe? Com a educação inclusiva, com a EJA, com a educação do campo, com a educação indígena, com as universidades, mas sobre que termos? É aí que está a questão. Sobre que termos? Então, eu penso e acredito que mobilizar jovens, adultos, crianças, a comunidade, passa pela parcela de provocação que eu traga para ela, se é de interesse ou não. Por exemplo, quando eu fiz a pesquisa aí em Ilha de Maré, alguns dos mais velhos, quando indagado, se ouviu falar, né, como é que era chamar, se ele lembrava, ou ela lembrava, de quando jovem ou criança ouvir sinalizarem sobre a palavra quilombola. Ela teve 2 ou 3 que sinalizou que não era coisa mais da juventude, que era o chamado de pretos. Então, assim, às vezes o uso do conceito afasta. Eu já tinha sinalizado antes, vou falar aqui novamente. Então, assim, é observar o que é que eu estou levando. E é aonde eu quero chegar em conjunto. E aí, nesse sentido, não há certo e errado, de fato, não há certo e errado. Há possibilidades. E as possibilidades são amplas.
muito amplas, né? E quando eu digo isso, eu não estou aqui querendo que me aplaudam ou que gere críticas, não. Eu quero que a gente reflita e construa junto. É o que eu chamo de co-criar, um conceito que não foi criado por mim, né? Mas é o co-criar. Ou seja, criar em colaboração, construir em colaboração, mas as mentes se provocando, as reflexões sendo construídas, sem que haja um desnivelamento, porque um sujeito ou outro alisou ou não os bancos das universidades. Né? Tem tanta gente que fala de aquilombamento, de quilombola, e tantos termos criados, neologismos aí gerados, e que as discussões são superficiais e que não trazem na base o que é necessário para esta comunidade ter, de fato, maior implicação e conhecimento sobre si e dialogar sobre si, para depois para o outro, porque senão vamos continuar no mesmo, o outro dizendo quem ela é. Ô, Noli, perfeito mesmo. Faltou escolarização e letramento. Mas, assim, rapidinho, o que eu digo eu vou dizer só o conceito. Pautado em aquela menina, não sei o que lá, Soares, esqueci o nome dela agora. Escolarização é um ato ou é feito de escolarizar-se, né? Sendo bem superficial aqui para poder só para responder. E aí, dentro do aspecto linguístico, aprendizagem inicial dessa escrita, né, que focaliza basicamente numa relação de conversão, de transição, né, da cadeia sonora para a fala escrita. E o letramento em si, né, é o resultado dessa ação do Sinai, de aprender a ler, escrever, nessa condição, né, que se adquire, seja o grupo social, seja indivíduo, enfim, a partir da apropriação da própria escrita. E sob muitos aspectos, né, hoje a grande maioria concorda com essa pesquisadora de que letramento e alfabetização, elas são processos juntinhos ali, né, trabalhados simultaneamente na escola. Não tem como trabalhar que não seja dessa maneira, né? E aí, no sentido da formação, a gente fazendo leitura de mundo, né? Isso. E aí, a partir dessa leitura de mundo, você está ali fazendo todo esse processo e, portanto, há uma indissociabilidade, na verdade, né? Não deveria, exatamente, não deveria ter essa desassociação. O letramento do que é quilombola, a gente fez aqui o tempo todo. Exatamente. Se deixar, eu vou falando, viu? É isso, ai, tô suando aqui. Gente bonita, a gente vai chegar ao final, vou pedir só para a Noli fazer as considerações finais dela. A gente passou um pouquinho, né? Mas passamos. Mas diga aí rapidinho suas considerações finais. Eu só tenho a agradecer, galera, porque vocês são pessoas, amigas que conheço. Eu tenho mais de 10 anos aí frequentando Ilha de Maré, algumas localidades mais assíduas, outras não. Conheço mais algumas pessoas, outros não. Mas é da própria dinâmica, né, do processo. E, assim, agradecer a oportunidade, ao projeto Ancestralidade Criou. Agradecer a Eliane o convite, a você, a Gel, a Nádia, a toda essa galera que está aí por trás, as pessoas que ficaram até agora me ouvindo, né, e dialogando e refletindo com certeza com aquilo que eu falei, alguns concordando, outros não. Eu queria ouvir mais dessas pessoas, né? Porque assim, é nessa roda, nesse diálogo que a gente cresce e consegue aprofundar, inclusive, esses embasamentos que a gente traz, né? E ver se é aquilo, se pode ressignificar, se é maneiro, né, colocar dessa forma ou de outra, porque às vezes a fala de uma professora local, a fala de uma pessoa que não é de alguma unidade escolar, é morador de uma outra unidade, nos faz refletir e pensar sobre aquilo que a gente falou, assim como vocês aqui, ao sinalizarem, ao fazerem suas perguntas, ao fazerem as suas colocações, né, nos faz refletir também. Eu só tenho a agradecer, principalmente pelo dia de hoje, né? Pela condição de tudo, eu só tenho a agradecer. Eu gostaria de pedir aos colegas para a gente abrir as nossas câmeras, se possível, e fazer, pelo menos, a salva de palmas com o microfone aberto. Barulho! Valeu! Maravilhoso! Muito bom,
Vocês são muito queridos. Você finaliza a nossa tarde com muita alegria, com muito conhecimento, com muita troca, viu? Estamos agradecidos e agradecidas. Isso Gratidão. Se encontra na sexta-feira. E né? precisando do material, que eu não sei se eu passei, eu não me recordo agora, que é o livro, me cobrem, tá, meninas? Para eu mandar. Certinho. Obrigada, pessoal. Uma boa tarde. Beijo. Até. Ai, que coisa mais linda, Rosanília.